Isso está na Bíblia. Nessa série nós temos analisado essa série e visto o que está nas Escrituras e o que não está. E você já sabe, mas só para te relembrar. Quando nós assistimos algo, nós usamos 3 filtros. A Bíblia, licença poética, liberdade criativa e a tradição. Esse versículo, essa passagem está na Bíblia, isso de fato aconteceu, Jesus foi nessa casa. Esse diálogo está na palavra, porém a licença poética, ela permite que você preencha algumas lacunas, para que seja uma conversa. Então eles fizeram isso e eles fazem umas certas escolhas. Ai, mas eu não gostei dessas escolhas. É liberdade criativa, não está na palavra. Então a gente tem que lembrar que o que vem da palavra a gente toma como absoluto, a gente faz doutrina, a gente sabe que isso é verdadeiro. O que é licença poética, a gente aprende quando é bom e rejeita, descarta, quando é algo que não combina, quando você acha que não faz sentido com a palavra. Então vamos ver isso na palavra hoje. Se você quiser abrir sua Bíblia comigo em Lucas 10, versículo 38 ao 42. Jesus ele está passando ali por um povoado chamado Betânia. E Marta o hospeda em sua casa. Então vamos ler, versículo 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: "O Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar." Mas o Senhor respondeu: "Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada." Imagine você tem a sua casa e aí você vai receber uma visita. Do nada chegam mais de 12 pessoas na sua casa. E a hospitalidade é um valor do reino, a hospitalidade é um valor do povo judeu. E você tem que receber essas pessoas. Então tem todas essas pessoas para você colocar elas na sua sala. Tem todas essas pessoas para você dar alguma coisa de comer. E ainda você tem que pensar onde você vai pôr toda essa gente para dormir. Sabe, será que tem lençol limpo? Será que as toalhas elas estão lavadas? Será que a sua mesa comporta? Será que tem prato suficiente? Ou meu Deus, foi quebrado 5 pratos, agora eu tenho 3 vermelhos, 4 azuis, 2 rosa e vai ter que ser assim? Essa é a preocupação, eu vou dizer, 90% das mulheres, mas tem homens que também se identificam. Você tem que receber essas pessoas. Dá trabalho receber visita. Quando alguém aparece na sua casa sem avisar. Meu Deus, será que está tudo limpo? Meu Deus, será que está tudo guardado? Esse é o coração de Marta, é isso que está acontecendo aqui. Mas eles não estão recebendo simples convidados. Não é uma pessoa, um conhecido que passou, mas é o próprio Messias. É o próprio Cristo. Marta, Maria e Lázaro, 3 irmãos que com certeza ouviram falar de Jesus desde criança. Com certeza eles cresceram ouvindo histórias sobre um Messias que iria vir e iria libertá-los. Então imagine o tamanho dessa visita. Imagine o tamanho da expectativa do coração deles. Imagine você recebendo alguém que você admira muito. Talvez, imagine você recebendo um rei. No Brasil a gente não tem rei, mas imagine você recebendo o rei da Inglaterra na sua casa. Ou talvez um jogador famoso que você admira muito, um grande empresário, alguém que você tem em autoestima. Sabe, Marta e Maria, eles entendiam o valor daquela visita. Elas entendiam que não era uma simples visita, não era uma simples oportunidade, e aqui há algo muito precioso para nós. Porque a visita de Jesus, ela revela o nosso coração. Quando Jesus nos visita em casa, quando Jesus nos visita aqui na igreja, a presença dele entra, é isso que eu quero dizer. Ela revela o nosso coração. E é isso que aconteceu nessa passagem. Você vê que a visita de Jesus, ela provoca 2 comportamentos. Lá no versículo 39 e 40. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés de Jesus ouviu o seu ensino. Enquanto Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Sabe, querido, quando nós estamos na presença de Deus, o que está no nosso coração, ele deve ser revelado. Ele vai ser revelado.
Sabe, aquilo que está lá no fundo, ele vai vir para fora. Quando você entra aqui na casa de Deus, quando você entra aqui numa celebração, o que está no seu coração vai ser revelado. E aqui é revelado duas coisas. Aqui é revelado o desejo de Maria de ouvir. Maria, o coração dela é tanto que eu quero tanto ouvir o que ele tem para dizer, que eu vou me sentar nos pés dele e eu vou fixar os meus olhos. Eu acho interessante a maneira com que eles constroem a cena, que os takes de Maria é ela focada em Jesus. Ela está nem aí para o ao redor. Porque o coração dela está fomentando, eu quero ouvir o que ele tem para dizer, eu quero ouvir o que ele tem para dizer. Enquanto o coração de Marta também é revelado. Mas ele é revelado numa inquietude. De, meu Deus, o que eu posso fazer para servir? Meu Deus, o que eu tenho que fazer? E é um lado para o outro, é dois corações sendo revelados. Enquanto de Maria, ele assume uma postura de discípulo. Sabe, o símbolo de sentar-se aos pés era como antigamente os discípulos faziam isso. Os discípulos, eles tinham o seu mestre, e a condição de discípulos fazia com que eles sentassem aos pés desse mestre e ouvissem esse ensino. A primeira coisa que Maria faz é sentar aos pés de Jesus. E sabe o que é mais extraordinário? É que naquela época as mulheres, elas não recebiam estudo, elas não recebiam ensino. Na cultura judaica, os meninos iriam estudar a Torá, que eram as escrituras. Eles iriam atrás de mestres, atrás de rabinos, enquanto as mulheres, elas não tinham acesso a isso. Não era permitido. Jesus, naquele momento, ele está inaugurando um novo momento. Um novo momento na história, onde uma mulher se coloca nesse lugar, no meio da roda dos discípulos e se assenta aos seus pés. Querido, isso é uma oportunidade única. É o mestre dos mestres, e ele está dizendo, olha, você é permitido que você se sente aos meus pés e aprenda de mim. É permitido com que você ouça o meu falar, é permitido que você tenha uma revelação das escrituras. E algo que acontece em contraponto, é que enquanto isso a Marta está focada em servir um convidado extremamente especial. Mas o fato dela servir não é um problema. O problema é que esse servir mantém ela agitada e ocupada. O que nós precisamos entender, com certeza você já ouviu essa passagem, todo mundo falando de Marta, que nós temos que ser Maria. O que precisamos entender é que essa passagem, ela não condena o serviço. Ela não condena a ação, ela não condena o trabalho e ela não exalta a preguiça. O que Jesus está dizendo aqui não é tipo, querido, deixe tudo para depois. Não sirva, fique só sentado, fique só receba. Não é isso que o Senhor está querendo dizer. Porque essa passagem, ela não é sobre o servir e amar as pessoas. Ela é sobre amar Jesus. Como nós amamos Jesus. Jesus, ele está dizendo, olha, é assim que eu quero ser amado. Você pode servir, é maravilhoso, é assim que eu quero ser amado. E eu quero propor que hoje a gente não olhe Marta com um olhar de condenação. Porque na verdade, a gente quer ser Maria. Mas a maioria de nós é muito mais Marta que Maria. Na verdade, todos nós, na maior parte do tempo, somos mais Marta do que Maria. E isso é algo importante. Quando Jesus chega, ele revela dois estados de coração. E quando Jesus chega na sua vida, quando Jesus entra nesse lugar, a presença dele invade, no seu tempo com Deus, como você se comporta? O que do teu coração e do meu é revelado? Você é a pessoa que vai se aproximar da presença de Deus, ou você é a pessoa que vai se ocupar? Porque, como eu falei, a presença de Jesus revela o estado do coração. E às vezes nós não queremos lidar com o que está no nosso coração. Não é legal, não é confortável. Então, às vezes, você chegou na igreja. Talvez você não tenha uma boa semana. Talvez antes de vir para a igreja você brigou com seu marido ou com a sua esposa. Ou você brigou com os seus filhos. Ou tem alguma coisa muito difícil acontecendo na sua vida. E você está bem desconfortável, não está legal. Quando você chega aqui e a presença de Deus enche esse lugar, como você se comporta? Você se aproxima dele e deixa com que ele invada o seu coração, deixa com que ele toque talvez uma falta de perdão, talvez um rancor, ou você se mantém distante? Porque Marta está na presença de Jesus. Jesus está na sala da casa dela, mas ela está se mantendo distante. Ele está ali pronto, mas ela se mantém distante, ela se mantém ocupada. Talvez você venha aqui e tem coisas no seu coração, e quando alguém toca em algum ponto que você não quer tratar, ou quando a presença de Deus durante o momento de adoração começa a invadir, começa a te incomodar com alguma coisa, você é a pessoa que se distancia.
E pensa, eu vou olhar outra coisa aqui. Deixa eu pegar meu celular rapidinho. Deixa eu olhar esse telão. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ir lá no banheiro. Deixa eu ir lá tomar água. Que a gente tem uma sede descomunal quando a gente chega na igreja. Eu acho extraordinário, porque eu também tenho. Porque a gente quer, a todo momento, procurar coisas para fazer e, às vezes, distanciar o nosso coração de Deus. E Deus, Ele está mais interessado no nosso coração do que no que podemos fazer para Ele. Essa é a grande premissa do Evangelho. O problema não é o serviço, mas é o momento do serviço. Aquele momento, Marta não deveria estar servindo, ela deveria estar ouvindo. E mais importante ainda, não é você servir a Deus, não é você viver uma vida em serviço ao Senhor, mas é o estado do coração que está servindo. Deus, Ele está mais preocupado com o teu coração do que com o que você faz para Ele, ou do que com o que você está fazendo. Como está o seu coração quando você serve? Eu não sei se você serve como voluntário nessa casa, eu te encorajo muito a você servir aqui. Porque aqui é onde está a família. A família está servindo, a família está trabalhando. Mas quando você serve, quando você vem à igreja, qual é o estado do teu coração? Porque muitas vezes a gente quer impressionar a Deus com as coisas que nós podemos fazer por Ele e para Ele. Às vezes a gente pode cair, o ser humano ele cai nessa naturalidade de o fazer dizer sobre Ele. Eu quero impressionar a Deus com o jeito que eu oro, eu quero impressionar a Deus com o jeito que eu sirvo aqui na igreja, então eu vou servir o máximo de dias possíveis. Eu quero impressionar a Deus com os talentos que Ele me deu, porque eu quero agradá-lo. Isso é um coração correto. Agradar ao Senhor é extremamente importante, mas nós precisamos nos lembrar, e querido, lembre-se, nós não somos salvos pelo que nós fazemos, nós somos salvos pelo que Deus fez por nós. Nós nunca podemos negociar essa verdade, porque essa é a premissa do Evangelho. Nós não somos salvos por obras para que ninguém se glorie. Se eu e você somos salvos por sermos uma boa pessoa, por sermos bons cristãos, por vivermos e fazermos muito, o mérito da salvação está todo em nós. Mas como nós somos salvos pela graça, e como a palavra diz, isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente. O mérito não está em nós, mas está em Deus. Nós precisamos nos lembrar disso, de que o mérito da nossa salvação, o mérito da nossa vida não está no fazer e no que nós fizemos, mas no que Cristo fez na cruz. E um dos maiores perigos da nossa atualidade e cultura é a cultura da performance. Isso está intrínseco na sociedade, e essa cultura ela vai dizer que você vale o que você produz. Ou seja, se você não produz, você não é uma pessoa produtiva, você não tem valor. Ela diz que você é medido pelos seus resultados. Você precisa provar constantemente o seu valor pelas coisas que você faz. Ela diz que se você está parado, é um fracasso. Ficar parado para a cultura de performance é um fracasso, é perda de tempo. Ela vai dizer que o teu silêncio é improdutivo. Porque essa cultura, ela coloca na sua cabeça que você precisa fazer mais, fazer mais, fazer mais, fazer mais. E viver aquela altura de comportamento, de performance, de disciplina. Porque você tem que ser produtivo. E isso é um sistema de valor invertido. Porque aí os valores da nossa identidade estão baseados no nosso desempenho. Se o nosso desempenho é bom, nós somos amados, nós somos queridos e nós temos valor. A nossa aceitação, ela passa a ser com base na nossa produtividade. Ou seja, eu tenho que produzir para ser aceito. Eu tenho que trabalhar bastante, ser uma pessoa que trabalha bastante para poder ser aceito nesse lugar. O nosso amor vai depender da entrega de resultados. Se aquela pessoa me entrega resultados, se a vida dela me dá algo bom, ou se eu entrego resultados válidos para a vida dela, eu amo ela. Se ela não faz nada para mim que eu possa me beneficiar, não tem amor. E essa cultura ela vai dizer que o nosso valor pessoal, o valor da nossa vida vai estar no reconhecimento externo. Vai estar no que as pessoas reconhecem de você. Então, pessoas produtivas, essa cultura de performance, ela vai dizer que o nosso valor está no reconhecimento das pessoas. Você só é amado se as pessoas reconhecem o quanto você trabalha, se as pessoas reconhecem o seu esforço. Você só é aceito se você entrega resultado, se você dobra suas metas, se no final do ano aquele checklist que você tem de coisas a fazeres e de metas foi marcado.
Isso pode ser um valor do mundo corporativo. O mundo corporativo funciona assim. E ele tem que funcionar assim. Não está errado no mundo corporativo. Mas lembre-se que nós estamos vivendo no reino de Deus. É a cultura do reino. O mundo corporativo pode ser assim, mas o reino de Deus não é. Jesus está nos ensinando sobre como o reino de Deus funciona. Você ouviu na cena, eles incluem coisas que Jesus falou realmente, não talvez naquele momento, mas sobre o reino de Deus. E no reino, o ser vem antes do fazer. O reino de Deus, o ser vem antes de fazer. No reino de Deus, primeiramente eu sou filho. Primeiramente eu sou amado. Primeiramente eu sou tudo que a Bíblia declara sobre a minha identidade. Depois é fazer. Sabe, no reino de Deus eu sou um discípulo. Eu não sou só um trabalhador que executa. Esse é a cultura do reino. E algo extraordinário, Maria, ela se coloca nessa posição de ser. Ela se coloca nessa posição de eu sou discípula, eu sou seguidora de Cristo. Por isso eu me assento aos pés dele. Enquanto Marta está focada no fazer. A questão não é o fazer, mas você primeiramente precisa ser. E o versículo 40 vai dizer que ela estava agitada e ocupada em muitos serviços. Na tradução da Almeida Revisada e Corrigida, vai dizer que ela andava distraída em muitos serviços. E essa palavra para ocupado, agitado e distração, é uma palavra grega chamada periespato, que tem a intenção de ser puxado em várias direções. Então, enquanto Marta está servindo, ela está sendo puxada. Os olhos dela, a atenção dela, a mente dela está ocupada, sendo puxada em várias direções diferentes. Vamos cozinhar agora, eu botei pão para assar, agora eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que recolher os pratos que estão lá. Ela está em várias direções. E isso a mantém agitada, isso a mantém distraída. Sabe, o problema de Marta não era trabalho, não era o fato dela estar trabalhando, mas era o fato dela estar distraída. Porque Jesus está na frente dela. Jesus está ali, pronto para conversar. Jesus está ali, pronto para ensinar coisas sobre o reino que ela nunca ouviu na vida. Jesus está ali, pronto para atender a necessidade do coração, pronto para tocar aquela ansiedade que ela está carregando, mas ela está distraída. E essa distração a impede de ver isso. A distração impede de ver o que está na tua frente. Sabe quando você está muito ocupado, teu cérebro está acelerado e você começa a procurar, meu Deus, onde é que está o meu celular? E o seu celular está na sua mão? Porque você está distraído, está na sua frente. Mas esse ser puxado por várias direções impede que você receba, que você perceba. E as distrações, as ocupações, as preocupações da vida, elas impedem de receber algo de Jesus. Jesus tem algo para você. Jesus tem algo que Ele quer te entregar todos os dias. Mas as distrações impedem de você receber. E quantas vezes nós ocupamos e nos distraímos? Sabe, para não ter que lidar com as coisas. Porque é mais fácil. É mais fácil você colocar lá aquela tristeza lá no fundo e focar em trabalhar. É mais fácil você lidar com aquela mágoa da pessoa que te feriu. É mais fácil você focar em outra coisa do que lidar com uma coisa que dói o seu coração, com aquela mágoa, com aquela preocupação, com aquele anseio pelo futuro. Sabe, eu não vou mexer nisso aqui. Eu não quero encostar nisso porque dói. Então deixa eu pensar em outra coisa. Deixa eu vir aqui na igreja e falar um negócio que me deixou desconfortável. Então deixa eu olhar esse telão. Deixa eu contar quantas lâmpadas tem ali. Deixa eu perceber que alguém do staff se movimentou. Deixa eu perceber o que está acontecendo fora do que Jesus está falando. Sabe, Ele quer o nosso coração. Então, ao invés de sentar nos pés de Jesus, vamos escolher fazer outra coisa. E aí está o perigo. Quantas vezes você sentiu um anseio de orar? Quantas vezes você sentiu do nada uma vontade de ler a Bíblia, de estar com Deus? Mas você sabia que aquilo ia mexer numa estrutura, te confrontar de alguma forma, ou você tinha pecado, ou aconteceu alguma coisa, e aí em vez de você correr e se assentar para os pés de Jesus, você pensou, eu vou botar uma série aqui para assistir, eu vou abrir meu Instagram, eu vou jogar um jogo, eu vou criar um projeto, eu vou trabalhar, ou eu vou fazer alguma coisa para Jesus, eu vou focar numa coisa da igreja. Querido, Jesus, Ele quer sentar com a gente.
e lidar com essas coisas. Ele quer que a gente sente aos pés dele e lide com essas coisas. E essas preocupações, essas distrações, na verdade, elas sufocam o crescimento da palavra de Deus. Sabe, você vem aqui, você recebe uma boa semente. A parábola do semeador vai dizer que ele saiu para semear. E a semente, ela cai em diversos terrenos. E um deles vai dizer que essa semente, ela germinou, mas os espinhos a sufocaram. Sabe, e Jesus vai explicar depois que os espinhos são as preocupações da vida. Quantas vezes você vem e você escuta a palavra de Deus, mas na segunda-feira as preocupações da vida sufocam ela? Quantas vezes você escuta e tem um momento com Deus, mas a ansiedade no outro dia sufoca? Mas a preocupação, será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Será que os meus filhos vão melhorar na escola? Será que eu vou dar conta disso ou daquilo? Como é que eu faço para melhorar a minha família? Como eu faço para ajudar a minha esposa? Como eu faço para ser um homem melhor? Isso começa a sufocar a palavra de Deus e você se distrai da presença dele que estava ali. Marta está ali, ansiosa, preocupada, e quem está na frente dela é o homem que diz: vinde a mim, vós que sois cansados, vós que sois fadigados, e eu vos aliviarei. Você que está aflito, vinde a mim. Jesus fala isso, e essa pessoa está na frente dela, mas ela está tão distraída que ela não enxerga. Sabe, ele pode reabastecer o tanque espiritual dela, ele pode reabastecer o coração dela, e ele está na frente dela. Mas ela não vê, ela não percebe. E ela acredita que a solução então dessa ansiedade, essa preocupação está na irmã. Ah, se a minha irmã me ajudar a servir, vai ser melhor. Então ela vai dizer para Jesus, no versículo 40 e 41. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta. Ela está ali, no meio do barulho. No meio da inquietação da alma, no meio da distração. E sabe, querido, no meio da distração, no meio do barulho da nossa alma, Jesus, ele quer capturar a nossa atenção, nos chamando pelo nome. Jesus quer nos chamar: ei, presta atenção, olha. Jesus, ele vai corrigir ela. Mas antes disso, ele vai chamar ela pelo nome, e isso é algo extraordinário. Porque a repetição do nome aqui, ela não significa que ele está falando: Marta, Marta. A repetição do nome na palavra significa ternura. Significa uma correção amorosa. Quando ele vai corrigir Pedro, depois que ele nega Jesus, ele vai dizer: Simão, Simão. Isso indica que Jesus está interessado nela. Jesus, ele quer te chamar pelo nome porque ele está interessado em você. E talvez ele esteja te chamando e você não esteja ouvindo. Então, se você quiser agora fechar os seus olhos, rapidamente, pôr a mão no seu coração. Jesus, ele está te chamando. Eu quero te encorajar agora, você vai repetir o seu nome 2 vezes. Diga seu nome: Isabela, Isabela. Isabela, Isabela. Repita mais uma vez. Isabela, Isabela. Isabela, Isabela. Você anda inquieto e se preocupa com muita coisa, mas apenas uma coisa é necessária. É isso, você pode olhar para mim agora. É isso que Jesus quer falar com você. Ele quer chamar você pelo seu nome. Pelo seu nome. Porque você tem uma identidade e você é importante para Ele. E talvez Ele queira olhar para você e dizer: você anda ansioso, você anda triste, você anda preocupado. Apenas uma coisa é necessária. E o que é necessário para você? Eu te pergunto agora, o que é necessário para você? Jesus, ele está aqui falando o que é prioridade para Ele. Ele revela o que é importante para Ele. Quais são as suas prioridades? Sabe, eu quero viver uma vida que as minhas prioridades estão alinhadas com as prioridades de Deus, com o que é importante para Ele. Marta, ela está tão sobrecarregada pelas responsabilidades que desfrutar da companhia de Jesus deixou de ser uma prioridade. Essa é a nossa tendência humana, nos sobrecarregar. Colocar mais peso do que o necessário. Talvez você está carregando coisa que Jesus pediu para você não carregar. Você está vivendo coisas que Ele não te pediu para estar lá. E isso traz um peso, sabe? Você não precisa carregar o peso da vida. Jesus, ele veio para a terra para carregar o peso da vida no teu lugar. E ele tem um convite que é: anda comigo.
O meu peso é leve, eu te ajudo a carregar. Essa ideia, quando Jesus fala sobre o jugo, ele quer dizer que ele pode carregar com você. Não é que o que ele tem para você é só mais leve. Não, ele caminha do seu lado, te ajudando a carregar o peso da vida. Porque uma coisa é necessária. E talvez você esteja assim hoje, sobrecarregado, ansioso, as prioridades bagunçadas. Jesus, ele quer trazer isso de volta. Versículo 42 vai dizer apenas uma coisa necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Existe um convite para se assentar com Jesus. Existe um convite para comunhão. Existe um convite para intimidade. E isso é diário. É diariamente escolher a comunhão com Deus. É antes das outras coisas, eu escolho a Deus, sabe? E quem escolhe a boa parte, porque é uma escolha, tem uma promessa, isso não vai ser tirado. Ainda que você passe por tribulação, ainda que você enfrente luto, ainda que você enfrente a dor, nada vai arrancar essa comunhão que você tem com Deus. Nada vai impedir você de receber algo de Jesus. Nada vai impedir essa comunhão. Porque uma dessas coisas é a mais importante. E é estar aos pés de Jesus. E quando você passar por problemas, por tribulações, na verdade isso é um motivo para você se sentar aos pés de Jesus e conversar com Ele. Teu coração está doendo, teu coração está angustiado, se aproxima. Ele quer ouvir, Ele conhece a tua dor e Ele quer ouvir você compartilhar. Você está alegre, você está feliz porque algo aconteceu extraordinário na sua vida. Ele quer ouvir, Ele quer conhecer isso da sua boca. Não apenas do saber. E sabe, quem escolhe a boa parte, entende o valor de estar aos pés de Jesus. Porque sabe que essa possibilidade foi comprada com sangue. Nós só podemos estar aos pés dele, porque ele pagou com sangue. Porque esse acesso foi derramado lá na cruz do Calvário. E isso é algo extraordinário. Nós cantamos sobre um Deus que é grande, um Deus que é santo, que outro igual não há, que nós coroamos. Mas imagine, lembre-se, Ele está cercado por anjos, Ele está cercado por criaturas celestiais, Ele está cercado por glória, mas Ele escolhe ter um relacionamento e uma intimidade com você. Ele escolhe ter relacionamento com o homem. Ele tinha anjos, ele tinha seres celestiais, mas ele cria eu e você para se relacionar. E Jesus, quando está no Getsemane, ele vai conversar com o Pai, antes de ser crucificado. E ali ele revela o seu maior desejo. Ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste porque me amaste. Sabe, eu fui muito confrontada com essa palavra em um dia. Eu estava, uns 2 anos atrás, eu estava numa conferência. E eu ouvi essa palavra sobre Marta e Maria. E eu fiquei assim, eu já conheço Marta e Maria, eu me considero super Maria. Eu sou Maria, eu estou aos pés de Jesus. Pô, adoração, eu estou aqui. E a pessoa pregou e ela falou sobre distrações, falou sobre a distração da alma, igual eu falei para você, falou sobre a distração da vida, as distrações ministeriais. E enquanto ela pregava, meu coração não se moveu, vou ser bem sincera. Eu não fiquei tipo, nossa, essa palavra é para mim, uou, ele está falando, Deus está falando comigo, eu não fiquei. Mas no final ele fez um apelo. E ele pediu para você sair do seu lugar. Nem era para ir lá na frente, era só para você sair do seu lugar, assim, sabe? Para simbolizar assim, eu estou tomando uma decisão. E algumas pessoas iriam orar. E eu saí do meu lugar. Literalmente, eu estava na fileira, eu fiz assim pro corredor. Não foi assim, nossa. E ali, uma missionária veio orar por mim. E aquela palavra que eu senti que não me confrontava tanto, se tornou um grande encontro com Deus. Porque a distração, ela é tão perigosa, que às vezes nós não percebemos que nós estamos distraídos. E ali ela orou por mim. E ela pediu para que o Senhor viesse com um santo desespero pela presença de Deus. E aquela oração marcou o meu coração. De eu sei, realmente, eu nunca mais fui a mesma depois daquele dia. Porque é algo que marca, que te fere. Mas é uma ferida de amor.
É um santo desespero ao ponto de eu não consigo passar um dia longe. Quando eu começo a me sentir longe da presença de Deus, há um desespero em mim de que, Senhor, eu quero voltar para esse lugar de intimidade, eu quero voltar para esse lugar de comunhão, eu quero ouvir o Teu falar. E eu oro para que você tenha esse santo desespero. Porque não há lugar melhor, sabe? Que você não consiga passar um dia longe da presença de Deus. Que estar com Ele seja uma escolha diária. Não porque você está sentindo vontade, mas porque a gente tem uma aliança com Ele, a gente tem um compromisso. Sabe, nós não queremos dar os nossos restos para Deus. O resto do meu tempo, o resto da minha atenção, o resto dos meus dias. Mas nós queremos gastar tudo o que nós temos. Porque Ele gastou tudo o que Ele tinha. E é uma vida, Ele se derramou por inteiro. Então por que eu não faria o mesmo? E a minha oração para você nessa manhã é que você escolha andar com Jesus primeiro. Sabe, não deixa a presença virar sobra na sua vida. Não deixa o resto para Ele, mas deixa o primordial. Escolha a boa parte, querido, no trânsito. Escolha a boa parte enquanto você está trabalhando. Você consegue trabalhar e falar com Deus ao mesmo tempo. Escolha a boa parte quando você está criando seus filhos, quando você está cozinhando, quando você está limpando. Você pode ter encontros com a presença de Deus enquanto você faxina. E eu sou uma testemunha disso. Porque eu vou tornar esse momento uma grande oportunidade de estar com Deus. Não tem ninguém aqui. Eu vou derramar o meu coração. Sabe, canções podem ser escritas a partir disso. Você pode escolher a boa parte enquanto você troca fralda. Você pode escolher a boa parte enquanto você treina, enquanto você espera. Mas você precisa escolher. Eu quero te convidar a você a se colocar de pé.